Queridos amigos, muito boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês no Facebook do Grupo Fraterno Seara do Bem e poder reencontrar virtualmente amigos tão queridos aí da casa. Quero agradecer ao convite da Débora Beldovics e a todos os amigos que também compartilharam e estão acompanhando então a transmissão. Lembrem-se que ao final vocês poderão fazer perguntas, tá? E vai ser pelo Facebook mesmo. Apenas a gente vai encerrar a transmissão da palestra e reiniciar uma nova transmissão logo em seguida, tá? Então fica atento lá nas postagens do Grupo Fraterno Seara do Bem, porque logo a gente vai entrar ao vivo e vocês já podem ir encaminhando, postando no comentário desse vídeo as perguntas, ou encaminhando diretamente para a nossa querida Débora, que vai fazer a triagem, e ela manda para mim e a gente tenta responder. É bom que as perguntas que eu não souber, a Débora responde, ou algum dos amigos aí do Seara que estão também acompanhando, tá joia? Então, nosso tema hoje é um tema desafiador, muito oportuno para o momento, pandemias na visão espírita, os flagelos destruidores. E a gente pode até falar um pouquinho, se der tempo, da regeneração da humanidade, tá bom? Então vamos em frente. Aqui é o cartazinho que foi feito. A gente agradece o carinho aí do pessoal da casa. 7 horas da noite aí no horário de Nova York e aqui no Brasil 8 horas da noite, tá bom? Então também tem um bate-papo no Zoom, talvez tenha também, mas com certeza a gente vai ter as perguntas aqui pelo Facebook mesmo. Bom, pessoal, a gente tem que fazer algumas considerações iniciais. A primeira é que nós nos solidarizamos com todas as vítimas. Realmente é um período de muito sofrimento, de muita luta, de muitos esforços, de sacrifícios. E a gente sabe que muita gente está perdendo a vida, sofrendo nos hospitais, longe de seus familiares, muita gente perdendo seus empregos, outros com as suas empresas sendo fechadas, pessoas desesperadas. Então, queremos nos solidarizar com todas as vítimas, pedir para que Deus as abençoe, fortaleça seus familiares e amigos também, tá? E esse assunto, a rigor, não deveria nos causar surpresa, porque Jesus já nos advertiu no sermão profético que ele traz no seu evangelho. E também já nos consolou, do mesmo modo, nas páginas belíssimas do Evangelho que ele nos trouxe, tá certo? Então, nós já sabíamos dessa possibilidade e ela acontece, e tem acontecido várias vezes esses problemas. Ao mesmo tempo, ele também nos enviou o Consolador Prometido, que está lá em João 14 e 16, e a doutrina espírita se encaixa perfeitamente no conceito do Consolador Prometido, do Espírito Verdade, que nos faria lembrar tudo que o Cristo houvera dito e nos ensinar muito mais. E nós aprendemos com alguns palestrantes, como o nosso querido Cosme Massi. Eu escutei ele falar certa vez que nós somos super-homens, super-moças. E olha que maravilha, porque eu sempre quis ser como Superman, desde pequenino, e aliás continuo pequenino. E então nós somos imortais, né? No último filme parece que ele andou desencarnando, mas o super-homem original, ele é imortal. Ele não é aqui da Terra, ele é um extraterrestre, nós também não somos aqui deste mundo, nos ensina Jesus. Nós podemos voar, o espírito voa, enfim, atravessa paredes, é invulnerável. Então a gente não tem que se preocupar, nós somos imortais, tá? Indestrutíveis. O corpo é que é apenas uma roupa, Deus vai nos dar quantas roupas forem necessárias. Então a gente não tem que ficar tão abalado como a gente costuma ficar diante dessas questões, tá? Nós somos imortais, indestrutíveis, não é? Então lá no Livro dos Espíritos, nós temos no capítulo da lei de destruição, na terceira parte, né, as leis morais, nós vamos encontrar o item chamado flagelos destruidores. São as perguntas 737 a 741. Tá? A gente vai usar a tradução do Evandro Leto Bezerra. Lembrar que no site da Federação Brasileira, que é febnet.org.br,
Você pode fazer download gratuito de todas as obras básicas de Kardec e a Revista Espírita e tantas outras. E também, se você puder adquirir, adquira. Assim a gente colabora com a divulgação da doutrina espírita e a manutenção das atividades sociais belíssimas que as casas têm realizado. Tá? Bom, lá o que o Livro dos Espíritos nos ensina? Deixa eu só acompanhar aqui, ver se a transmissão está tudo certinho, tá? Ver se está tudo ok aqui. Então, vamos só ver aqui para acompanhar aqui, ver se a transmissão está chegando para mim, que eu coloquei também para eu estar assistindo, acompanhando a palestra, tá? Ver se a transmissão está boa. Eu acho que eu fiz alguma coisa aí errada, mas deve estar saindo certinho. Só checar aqui o celular, rapidinho, transmitindo. Tá, aqui diz que está tudo ok. Então vamos lá. O que o Livro dos Espíritos nos ensina, né? A própria doutrina e uma série de outras informações, mas algumas aqui serão importantes para nós. Primeiro, que existe uma programação reencarnatória, né? Questão 258 e as questões seguintes também, nós vamos ver que nós temos o livre-arbítrio aqui na Terra, mas tivemos o livre-arbítrio também antes de nascermos. E nos foi, não é, concedida a oportunidade de aceitar os principais gêneros, os principais tipos de provas que experimentaríamos aqui na Terra, porque sabíamos que isso ia ser muito bom para a nossa evolução espiritual. Então nada a rigor é completamente novo, porque a gente já tinha programado, tudo isso é para o nosso bem, nós fomos aconselhados pelos nossos mentores espirituais, e então há uma programação. E essa programação, no Livro dos Espíritos também nos fala que a gente só retorna ao mundo maior, a gente só morre quando chega a hora certa, tá certo? E o Cristo também já havia nos falado, quando vai dizer: até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. No meu caso está até mais fácil de contar, aqui é a cabeleira, não é? E, excetuando então o suicídio, nós só morremos no período programado, tá? Claro que os suicidas são amparados e terão novas chances, mas atrasam sua evolução e sofrem desnecessariamente, tá? Então não vale a pena tirar a própria vida, jamais. E nas questões, então, 737 e 741, as específicas dos flagelos destruidores, os flagelos eles são traduzidos também como calamidades. Na versão em espanhol está como calamidades destruidoras. Flagelos são açoites, chicotes, instrumentos de tortura, enfim, de estímulo. A gente poderia falar assim também. Então Kardec pergunta, aqui é só um resumo, tá? Na questão 737, qual o objetivo, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E as entidades venerandas respondem: para fazê-los progredir mais depressa. E eles nos falam que esses flagelos normalmente são necessários para uma rápida melhoria geral. A gente avança em alguns anos, o que levaria muitos séculos para se suceder, tá? Mas Kardec então pergunta: mas Deus não poderia empregar outros meios para fazer a gente evoluir? Não tinha outro jeitinho não? Sem ser através desses flagelos destruidores? E os espíritos superiores dizem que sim, e os emprega todos os dias. Através do conhecimento do bem e do mal, a gente então pode evoluir através do autoconhecimento, da reforma íntima, do conhecimento do Evangelho e das várias outras escrituras sagradas e belíssimas que nós temos no planeta, tá? O homem que não os aproveita. É necessário então feri-lo para diminuir o seu orgulho. Então nós temos ainda muito orgulho e é necessário, infelizmente, esse remédio amargo chamado flagelo destruidor, tá? Que aí a gente vai ter o quê? Vamos ter as guerras, vamos ter as grandes catástrofes, as erupções vulcânicas que normalmente geram terremotos e esses terremotos geram tsunamis, né? Temos as grandes intempéries da agricultura, então secas ou invernos muito prolongados, as pandemias, como a gente está vendo agora também, enfim, esses problemas todos, enchentes que a gente acompanha, tá certo?
E já na questão 738A, eles nos ensinam que uma vida é apenas uma fração de segundo, é apenas um relâmpago diante da eternidade. A gente não devia arrancar os poucos cabelos que a gente tem por causa de uma vida que é tão pouco diante da eternidade. E eles acrescentam que esse período será um ensinamento que nos servirá no futuro. Então, ó, a gente vai aprender e ainda vai utilizar isso no futuro. E o corpo nada mais é do que uma roupa. O general não está preocupado com os uniformes dos seus soldados, porque está cuidando deles, na verdade. E na 738b, aprendemos que haverá uma grande recompensa se suportarem o sofrimento sem murmurar. Então tem recompensa se a gente aceitar o sofrimento, então tem uma condicional, se a gente aceitá-lo sem murmurar, né? Sem blasfemar, sem se revoltar contra Deus. Tá? Então por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo temos o bem sofrer e o mal sofrer. Sofrer por si só não é bom. Agora, o bem sofrer, que é sofrer com confiança em Deus, com resignação, com fé, esse sofrimento nos aproveita e é útil para a nossa evolução e nossa felicidade futura. Porque quanto mais evoluído, mais feliz é o espírito, ok? E a gente, então, eu até transcrevi como é que está escrito lá. 738b. Se considerasses a vida qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe darias tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Tá? Então tem a condicional. E os flagelos, na questão 740, a gente aprende que eles são provas. Tá? Provas são testes, exercícios. Não é? Então são os exercícios de inteligência, a gente desenvolve muito inteligência nesses períodos, de paciência, de amor ao próximo, quantas iniciativas de solidariedade, de resignação, de abnegação, né, de esquecimento pessoal e de desinteresse também. Então, é uma prova para a gente, uma oportunidade para a gente tirar 10 nessa prova e chegar no mundo espiritual numa condição muito melhor, tá? E o Kardec faz um comentário na questão 738b. Ele vai dizer que a única diferença, a rigor, é que morrem várias pessoas ao mesmo tempo. Porque todos morreremos um dia, não é verdade? Apenas que nesses períodos de guerras, como nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, morreram 85 milhões de pessoas, sendo 50 milhões de civis, que não eram militares. Então vejam quanta gente retorna ao mundo espiritual de uma vez só, mas todos, um dia ou outro, nós iremos retornar ao mundo espiritual. Claro que sempre na hora certa, se a gente não cometer o suicídio. E na 741, eles falam que a nossa negligência, então nosso descuido, nossa imprevidência, nossa indisciplina, né, pode agravar, pode tornar mais graves os flagelos, e a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles. Então a nossa inteligência pode evitar uma parte deles, não todos. Por quê? Pois há flagelos que estão nos desígnios da providência divina. E aí eu transcrevi para vocês aqui, para vocês entenderem direitinho, que a pergunta, ali tudo é resumo, né? Agora nós estamos trazendo a transcrição. 741. É permitir ao homem afastar os flagelos que o torturam? Resposta. Em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, ou seja, da negligência, do nosso descuido, não é? Então ia ter, por exemplo, uma grande chuva, não é? Mas aí iam ter ali vários prejuízos, mas como a gente entupiu os bueiros, como a gente assoreou os rios, tiramos as matas ciliares, né, as matas ali próximo do rio, etc., aquela enchente se torna muito mais grave por causa da nossa negligência. Do mesmo modo, a nossa inteligência pode evitar. Não é? Fazendo aqueles dutos, irrigação, etc., a gente pode resolver vários problemas como a seca, os invernos, etc. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, prevenir se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe. O homem nada pode opor a este tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem.
E aí Kardec faz um comentário que vale a pena a gente trazer aqui também. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados na linha de frente a peste, então as epidemias, as pandemias, como nós já tivemos várias, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra, com secas, invernos prolongados. Entretanto, não tem um homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje livres deles? Que não fará então o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, sem prejuízo da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? Então vejam quanta informação importante, como a gente pode, e estamos cada vez num mundo melhor, avançando mais, com tantas facilidades, com tantos recursos aí proporcionados pela inteligência para a nossa felicidade, tá? Eu não estou conseguindo ver aqui no Facebook por enquanto não. Espero que esteja tudo certo, né? Deixa eu conferir mais uma vez aqui. Deixa eu conferir para não ter dúvidas, né? Eu acho que está tudo certinho aqui. Tá ao vivo. Disse aqui que está ao vivo. Então vamos lá. Vamos anotando as perguntas de vocês, tá? Claro, o ideal seria lermos pelo menos o capítulo Lei de Destruição, tá? Na terceira parte, o Livro dos Espíritos tem 4 partes, né, ou 4 livros, e esse é o terceiro, é o mais importante, aliás. Leiam, estudem o Livro dos Espíritos, tá? Então tá aí nessa terceira parte. E Chico Xavier nos disse que o mal, na verdade, é um bem, que só mais tarde enxergaremos isso. Olha que coisa interessante. Então, às vezes aquele problema que acontece com a gente, aquela dificuldade, mais tarde a gente vai dizer, poxa, aquilo realmente foi para a minha evolução, para o meu despertar espiritual. Eu me tornei espírita graças a uma grande quebra financeira e o desespero batido também pela depressão. Então vejam que foi útil para mim. Hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque eu finalmente despertei. Ainda sou, mas era mais ainda orgulhoso. Era ateu. A vaidade intelectual lá em cima. Então a gente precisa desses momentos difíceis para nos melhorar como espíritos. Tá? E aí, um dia que ele estava sofrendo muito, ele pede para Emmanuel que lhe trouxesse um conselho de Nossa Senhora, de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e eles então traz, depois de algum tempo, o recado da Senhora. E ele vai dizer, Chico, tudo passa e isto também passará. Então, essa é o slogan que a gente tem que guardar nesse período todo. Tudo passa e isto também passará. Tá certo? Então, lembrem sempre disso. Já o nosso orientador, Samuel Lucas, ele vai dizer o seguinte, que os flagelos são como se fosse um curso supletivo intensivo. Então, aqui no Brasil, a gente tem o supletivo 1º grau, supletivo 2º grau. Você faz ali um período, né, um ano, e vale pelos 3 anos, vale pelos 8 anos do 1º grau ou do 2º grau. Então, é muito bom ter o supletivo, porque você pode avançar em pouco tempo, não é? O que levaria muitos anos para acontecer. E ele fala também que nós somos como crianças espirituais, quando termina o recreio, né? O horário ali do intervalo entre as aulas. Então a gente está ali brincando com os nossos carrinhos, e no caso os adultos, o carrinho já é maior, não é? Aquele carro que a gente conseguiu comprar, uma bicicleta, uma moto, enfim, a casa, as pessoas. E aí quando chega a hora da gente voltar para a sala de aula, a gente tem que deixar os brinquedos lá no recreio. E as crianças não vão felizes, elas vão bem chateadas, porque elas queriam continuar brincando. Apesar que aprender é uma fonte de grande felicidade também para todos nós, tá? Então, lembrem disso. E proporcionam um grande salto evolutivo, esses flagelos destruidores. O que mais que a gente pode falar? O nosso querido Divaldo Pereira Franco disse numa palestra no Paraná este ano que ele acredita pessoalmente que este vírus veio para evitar uma grande guerra, uma guerra de grandes proporções, que ia provocar muito sofrimento no planeta. E, pessoal, não há nada pior do que a guerra. Porque na guerra a gente tem a morte, tem a viuvez, tem a orfandade, tem mutilações. Mas não só isso, a gente tem muita fome,
Sede, não tem mais água potável, a casa da gente foi destruída, a nossa pátria foi destruída, a gente não tem mais para onde ir. O parque industrial foi todo, não é, destroçado, as lojas, o comércio. Então, para recuperar depois de uma guerra, demora muitos e muitos anos. Enquanto que agora não, está tudo intacto, tudo certinho, a economia vai retornando, a gente vai poder só colocá-la, demora um pouquinho, mas vai, mas nunca como uma guerra, que a gente às vezes tem que ir para um campo de refugiados. E que bom que temos essas iniciativas. Vamos ajudar as instituições como a Cruz Vermelha Internacional e a própria ONU que tem essas iniciativas. Vamos ajudar os nossos irmãos refugiados também em toda parte. Inclusive, o pessoal do Brasil tem ajudado muito aqui na Venezuela. Vamos ajudar os nossos irmãos que estão sofrendo muito também, tá? E já tivemos outros flagelos muito mais graves, como a peste bubônica, não é? A chamada peste negra também, tem vários nomes a rigor, eram 3 tipos de enfermidade e matou milhões de pessoas. Não é? 1/3 da população da Europa morreu, uns dizem que até 2/3, enfim, foi uma grande quantidade de pessoas retornando ao mundo maior. Depois a chamada gripe espanhola, que é um equívoco, porque não surgiu na Espanha. Ninguém sabe direito, há investigações sobre esse assunto, mas a Espanha, como não estava na guerra, porque era período da Primeira Guerra Mundial, né, não censurava a imprensa, então ela publicou. E como teve casos também na Espanha, acabou ficando famosa como gripe espanhola, mas era a chamada influenza, um tipo de H1N1 desses aí. E morreram entre 25 e 50 milhões de pessoas. Muito mais do que a Primeira Grande Guerra Mundial, que matou 9 milhões de pessoas. Né? A segunda foram 85, olha que absurdo. Muito mais do que a gente vê hoje. Tá? Então a gente vai passar, a gente vai sobreviver. Tivemos guerras, bombas atômicas, períodos de fome, né? Muito sofrimento. Neste caso, a gente também tem como prevenir essa pandemia. A gente melhorando os hábitos de higiene, o isolamento, né? O distanciamento social, fortalecer a nossa imunidade, há várias dicas sobre esse assunto de alimentação, atividade física, emagrecer também, quem está acima do peso também é um fator de risco à obesidade, então vamos aproveitar, fazer uma ginástica dentro de casa para poder emagrecer, uma dieta, porque senão ficar só dentro de casa, a gente fica só assaltando a geladeira, realmente é verdade. Todo mundo está mais fofinho agora na pandemia, mas aproveite, faça alguma atividade dentro de casa, aquela ginástica funcional, treino funcional que você faz com o próprio corpo, mesmo uns abdominais, umas flexões, apoio de frente, agachamento, enfim, dá para fazer muita coisa, tá? Yoga, dá para fazer muita coisa maravilhosa. Faça também na sua casa, né? Meditação, muito bom para a saúde também, tá? E ela leva sobretudo os que já viveram mais. É diferente de uma doença que mata as criancinhas, os bebezinhos, que a maior fonte de sofrimento para o ser humano é uma mãe perder um filho. É o maior nível de sofrimento, de estresse, tá? No caso aí não, já são os idosos, então já é o natural da própria vida isso. E a parte dos sofridos, aqueles que estão com enfermidades que diminuem o sistema imunológico, né? Os chamados imunodeprimidos, aí que tem vários tipos, tá? E também os que já não precisam mais sofrer na Terra, porque os Espíritos nos falam que a Terra é também uma espécie de presídio. Então, quando alguém daqui morre, a gente deve ficar feliz, porque ele já não precisa mais ficar sofrendo aqui conosco no presídio. Ele já ganhou o alvará de soltura. Enquanto a gente chora aqui, tem uma grande festa no mundo espiritual. Então vamos lembrar sempre disso também. O tipo de morte não nos parece tão duro como as mortes que infligimos aos nossos irmãos em outras vidas. Quantas pessoas a gente queimou vivas, crucificamos, foram milhares de pessoas crucificadas, sobretudo pelos romanos, etc. Então, tem muito sofrimento no nosso passado, e se a gente retornar ao mundo espiritual pela essa enfermidade, é sofrido, é claro, mas a maioria já vai para a UTI, já é entubado. Quem está entubado fica sedado, fica inconsciente, então a pessoa não está consciente, ela não sente dor, ela está sedada, a não ser que não consiga chegar na UTI. Mas aí vai ter toda a dificuldade. Eu tive pneumonia dupla, eu fiquei 3 dias de UTI com princípio de infecção generalizada, chamado sepse ou septicemia. Tiveram que colocar um catéter aqui
pelo pescoço até o coração para colocar 2 antibióticos poderosos no coração, porque no coração dali o coração espalha o sangue e o antibiótico com muito mais facilidade. E isso salvou minha vida, né? Mas eu lembro que a respiração fica curtinha, a gente fica sem forças. Eu acho que a pessoa vai perdendo as forças até desmaiar. Ela não fica aquele sofrimento tão desesperado. Eu imagino, a gente não sabe. Mas comparado com o que a gente já fez no passado, meus amigos, é muito menos do que a gente já fez. Quantas pessoas queimadas vivas, torturadas, lançadas às feras. Inclusive, quem é queimado também morre pela sufocação, sufocado pela fumaça, né? O sufocamento pela fumaça. Então, muitos tipos de sofrimento maiores que a gente teve. E muita gente desencarna sozinho. Não é? A família não pode estar lá no hospital, é verdade, mas quantos já estão ali entubados, estão sedados, inconscientes, com vários tipos de enfermidade e não podem ver seus familiares também. Então, claro que vamos orar por todos e fazer tudo para alcançarmos a cura, mas temos que ter essa consciência também. E será que a nossa casa vai ser uma prisão? Ou, ao invés disso, a gente aproveitar para ser um templo de iluminação? Como os grandes missionários, o próprio Cristo ia para as montanhas para orar, para jejuar, para estar em contato mais fácil com a espiritualidade, para fazer a mente o autoconhecimento também. Quantos monges e tantos outros fizeram assim? Então lembrem de Jesus, de Francisco de Assis, sempre subindo as montanhas para orar e se recolher. Então vamos aproveitar, vamos fazer de conta que a gente está num mosteiro, nesse período de recolhimento, para avançar muito, tá? Então, será que um isolamento ou um recolhimento? Não, um recolhimento espiritual, um retiro espiritual. Vamos aproveitar uma verdadeira quaresma, como tem os nossos irmãos católicos, né? E foi preciso cancelar as viagens para fazermos a grande viagem ao nosso mundo íntimo, o mundo interior. O autoconhecimento, da questão 909 do Livro dos Espíritos, que diz que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Então, vamos aproveitar. Vamos sair daqui não só melhores, vamos sair daqui muito melhores. Quando acabar, vamos estar mais espiritualizados, pessoas diferentes, mais humanas, né? Não dando tanto valor ao dinheiro, aos bens materiais, porque agora não faz tanta diferença quem tem dinheiro ou não. Tem atingido, sobretudo, até os que têm mais recursos, porque são quem viajava mais para o exterior. Não? Perigos e cuidados, não é? Então, cuidado que bebida alcoólica, tem muita gente bebendo nesse período de pandemia. Né? Enquanto as mulheres tomam, em regra, calmantes, o homem toma a cervejinha. E aí critica a mulher porque toma calmante. Não, a cervejinha que você está tomando é uma espécie de calmante, só que é um calmante que provoca depressão, esse seu. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Basta ver depois de algumas horas, não no início, mas depois de algumas horas você vê como é que você vai ficar. Né? Então, cuidado, porque dizem que o excesso de bebida alcoólica diminui a imunidade também. Né? Aumento da violência familiar, então muito desgaste das relações familiares. Nós temos que orar muito, ter muita paciência nesse período. A gente até está gravando agora uma palestra, as dificuldades da convivência em família em tempos de pandemia, porque é como se fosse um Big Brother, né? Como é que chama aquilo? Eu não assisto, eu sou tão atrapalhadinho nessa área. É um reality show, né? Nós estamos 24 horas presos aqui, não é fácil. Você conviver com seus pais, com seus filhos que você ama, é difícil, porque a gente tem e está todo mundo um pouco estressado, irritado, a gente não sai de casa, isso deixa a gente mais irritado também. Muitas fake news, então muito cuidado com as notícias falsas, não vamos estar divulgando sem ter uma checagem antes. Maledicência e ódio nas redes sociais, então quanta polarização, sobretudo aqui no Brasil. Né? O governo de um lado, as pessoas que são contra o governo do outro, e a gente vê essa verdadeira guerra infestando os noticiários, as redes sociais. Vamos orar. Mesmo que a gente não concorde, no livro Conduta Espírita, André Luiz vai dizer que jamais deveremos criticar os nossos governantes, aqueles investidos em poder administrativo, os parlamentares, jamais. Vai dizer que o látego da crítica não ajuda. O que vai ajudar vão ser as nossas orações. Devemos sim orar por eles. Então vamos orar. Não importa se seja de
de oposição ou de situação, vamos orar, né? É quem está dirigindo agora, então vamos orar para o melhor do nosso Brasil e de todas as outras nações. Cuidado com discursos contra o distanciamento social quando ainda é necessário naquela cidade, porque tem cidades que estão precisando realmente, inclusive, fazer lockdown. Há outras, essa é a minha opinião, eu não sou especialista, há outras que, como não tem casos, eu acho que poderia ficar funcionando. Deixa para fechar quando começar a ter casos naquela cidade para justificar, porque se você fecha muito tempo antes, quando e depois vai reabrir, é o tempo que está chegando o vírus lá. Então, muito cuidado, porque começa nas capitais, depois é que vai indo para o interior. E chamar de vírus chinês? Não, pessoal, não façam isso porque... Aliás, deixa eu só tirar aqui o som. Não chamem de vírus chinês porque foi a mesma injustiça, pode estar sendo uma injustiça muito grande, como aconteceu com a gripe chamada espanhola, não é? Que é, na verdade, a influenza. Os especialistas dizem que se você faz isso, no próximo surto de uma nova epidemia que acontecer, as pessoas vão esconder. Por quê? Porque não querem, olha, vai ser o vírus americano. Já pensou se estivessem falando vírus brasileiro? Né? Que vergonha, que estigma que gera para as pessoas. Gerou no início com nossos irmãos chineses muito estigma social. Então não é bom, é ruim para a epidemiologia você colocar nomes, tá certo? Se foi uma criação em laboratório, a gente vai descobrir depois. Aí depois a gente pode chamar, mas agora a gente não tem esse direito porque a gente não tem a certeza. A presunção da inocência é um princípio fundamental. Falta de remédios e equipamentos de proteção, inclusive para os nossos profissionais de saúde, né? Então, cuidado para a gente não provocar desabastecimento. Cuidado com psicografias não espíritas. Às vezes você vê pela própria linguagem que é uma psicografia espiritualista, às vezes nem é propriamente mediúnica. Tem muita charlatanismo, muita fraude, a gente está vendo muitos médiuns de redes sociais, você vê o cara psicografar a carta de um ente querido, todos os dados às vezes estão nas redes sociais. Nosso querido Guilherme Velho tem pesquisado esse assunto, tem palestras mostrando como a gente pode diferenciar uma psicografia legítima, verdadeira, de uma falsa. Conhece os excelentes médiuns que nós temos na atualidade aqui no Brasil, de cartas consoladoras, não é? Mensagens com datas específicas, olha, vai acabar dia tal. Os espíritos superiores não costumam dar datas específicas. Isso normalmente é um sinal de mistificação, ensina o Livro dos Médiuns. Então veja que o próprio Emmanuel, quando faz uma previsão de que a Terra já estaria numa condição de mundo de regeneração, ele vai dizer que é por volta de 2057. Por volta, ele não colocou nem um mês, nem um dia. E a gente pode antecipar ou pode atrasar. Depende da gente. Então, eles sempre estabelecem assim, um período e não uma data exata. Então, fiquem atentos com isso. Jovens sobrevivem, é verdade, mas também precisam de UTIs e de respiradores. Né? Ele recupera, sim. O jovem, normalmente, sim. Mas o que? Tem que ficar entubado, tem que precisar da UTI. E se não tiver? Então, a gente tem realmente que fazer tudo para combater essa enfermidade, né? Atender às orientações do governo. AIDS, dengue, sarampo, sífilis, gripe também matam. Então, cuidado, né, com a dengue aqui no Brasil, com as outras enfermidades. A gripe, eu acho que esse isolamento também vai salvar muita gente de morte de gripe. Da influenza, que mata muitas pessoas por ano, entre outras enfermidades. Né? Benefícios desse período de pandemia. É um estímulo ao despertar espiritual, à evolução. Prepara para o período de mundo de regeneração que se avizinha, né? Então 2005, mais ou menos 2057. E você prefere um curso supletivo de 3 meses ou um longo curso de 3 anos? Bom, eu prefiro um intensivo de 3 meses. É um remédio excelente, mas amargo. Vai nos curar. Estamos quitando débitos de vidas passadas, tá? Então, que bom que a gente está liquidando essas contas. Também é fim do sofrimento na vida física, aqueles estão partindo, estão deixando o sofrimento. A maioria das mortes é inconsciente. Está provocando um cessar-fogo, né, como o Divaldo acredita que está evitando uma grande guerra. Muito bom para leituras edificantes, para você ler aquelas obras importantes como a Codificação Espírita. Aproveite agora. Eu já participei de grupos mediúnicos que uma das médias disse, olha, eu nunca li o Livro dos Espíritos. Eu disse, meu Deus, como é que médium trabalhando aqui nunca leu o Livro dos Espíritos, o mais importante que a gente tem, não é, na doutrina? Então a gente tem que ter
essa consciência e fazer a nossa parte ajudando e estudando, nos capacitando direitinho para passar por esses períodos aí mais difíceis, tá certo? Então vamos ler as obras de André Luiz, biografias do Chico, aquele Lindos Casos de Chico Xavier. Aliás, o Conselho Espírita Internacional tem um livro maravilhoso, chama-se Chico Xavier, O Homem e o Médium, de um francês chamado Michael Ponsardin. E é uma das melhores coletâneas sobre Chico Xavier. A melhor biografia que eu já li, os melhores lindos casos, ele pesquisou em várias obras, cita qual é a obra que ele está extraindo o Lindos Casos. Procure, eu sei que tem na versão do Kindle, na Amazon, você compra o livro no formato de livro eletrônico, né, de e-book. Bom para leituras edificantes, fazer cursos online, muitas instituições estão oferecendo cursos gratuitos, museus virtuais estão abertos à visitação, pais cuidando de filhos, que maravilha! Tanta gente que não tinha tempo para cuidar dos filhos, agora tem a oportunidade de estar mais próximo dos seus familiares, ter mais conversas, valorizar a presença dos amigos. Quem não está louco para encontrar os amigos depois desse período, né? E fazer um encontro, uma grande festa, de poder estar com os amigos. Como é bom estar com os amigos. Lá no Livro dos Espíritos fala que uma das grandes alegrias nossas no mundo espiritual é a reunião desses espíritos simpáticos, esses espíritos afins, essa nossa verdadeira família, que é a família espiritual. Estamos fazendo preces muito fervorosas, é um grande convite, um estímulo à espiritualização e vários benefícios. Nós podemos, sobretudo os maridos, vamos ajudar a arrumar a casa, ajudar a esposa, isso é atividade física também, valorizar o trabalho que ela faz, quantas vezes a esposa cuida da casa, não é? Os próprios empregados, se a gente tem empregados também, eu sei que na América é menos, aí todo mundo faz sua parte, isso é muito bom, mas quando aqui a gente no Brasil está fazendo a parte dos empregados domésticos, da babá, etc., a gente, poxa, isso aqui não é fácil, vamos valorizar os nossos funcionários. Muitas lives e palestras ao vivo nas redes sociais, como essa aqui, não é? E muitos palestrantes maravilhosos que a gente nem conhecia, estão fazendo lives, mais e novos palestrantes, mesmo à distância, então muita gente boa que não podia viajar, tem palestrantes que têm dificuldade para viajar, estão podendo gravar das suas casas, enfim. Aprendizados, então novos hábitos de higiene, evitar esse negócio de apertar a mão, pessoal, a gente acostumou aqui, mas a mão é um dos lugares mais sujos do corpo. Né? Os orientais já fazem muito bem, né? Tem as saudações lá dos indianos, também dos japoneses, chineses, que eles se curvam para frente, se você der a mão para eles é um absurdo. Tá? Então vai ser muito importante a gente acabar com esse negócio de apertar as mãos. Né? É a melhor coisa. O uso de máscaras, né, que os orientais usam já há muitos anos, em épocas, até para evitar novas epidemias e mortes, como muita gente morre de gripe, como a gente tem visto também. Muito bom a gente aprender a usar no metrô, ônibus, locais de grandes aglomerações. Muitos aprenderam a usar as redes sociais e transmitir ao vivo. Olha, que eu montei, está bem improvisado, vocês devem estar percebendo. Não é? Um localzinho para gravar as palestras, transmitir. Eu estou sem poder viajar por causa do Andrezinho, que só tem 6 meses. E tem também a Lívia, de 2 anos e 4 meses. Então, fica muito puxado para a Fernanda ficar sozinha no fim de semana. Então, eu cancelei desde o segundo semestre do ano passado. E esse ano todinho está bloqueado para viagem. Infelizmente, até a gente não pôde estar aí com vocês, né, Débora? Débora queria que a gente estivesse aí com vocês, mas a gente ganhou um presente maravilhoso, que é o Andrezinho, e a gente então vai deixar mais para frente, mas vamos atendê-los aí com muita alegria. A gente quer muito bem a todos vocês, e a Débora foi muito, muito querida conosco, o seu marido, a gente foi muito bem tratado lá por sua família também. Aprender a poupar, desenvolver o hábito da poupança. O brasileiro normalmente não tem esse hábito, os orientais sim. Então a gente precisa ter um dinheiro de reserva para esses rainy days, como vocês chamam aí em inglês, nesses dias mais difíceis. Então aprender a ter poupança, importante. Mesmo quem é pobre
tem que aprender a fazer poupança. Não tem pobres que conseguem comprar algumas coisinhas? A minha diarista, por exemplo, ela conseguiu comprar o terreno da casa dela, conseguiu construir da casa dela, e ela não consegue juntar dinheiro. Eu falei Kátia, o nome dela. Kátia, você fez poupança, olha, você fez a poupança, você comprou, agora foi aquela poupança forçada. Faça nem que seja uma poupança forçada. Esse programa de você tem que pagar aquele título, alguma coisa, um tipo de investimento que você tem que depositar todo mês, porque aí você força a ter a poupança. Não é? Melhoria dos hábitos alimentares. Então, não critiquemos tanto os nossos irmãos orientais, porque eles têm os hábitos de alimentação de animais silvestres. O pessoal na região ali que tem muita fome, até hoje. Então, eles, para sobreviverem, tiveram que aprender a comer tudo que tivesse disponível. E claro que agora já está na hora da gente melhorar esses hábitos, já está passando da hora, aliás, né? E felizmente a China tem muito mais recursos hoje, é uma grande potência hoje, já não tem tanta fome como havia no passado, mas a gente tem que ter essa consciência também e mudar esses hábitos alimentares. E olha que boas mudanças aconteceram nesse período. Eu vi navios de guerra sendo transformados em hospitais. Que maravilha a gente ter isso, né? Lá na América a gente viu alguns navios transformados em hospitais. Uma fábrica de mísseis em Israel passou a produzir respiradores ventiladores para os enfermos em hospitais. Na Rússia eu vi uma turbina de um caça, que é um avião de guerra, adaptado a um caminhão assim na frente, fazendo desinfecção das ruas. Então um jato poderoso ali da turbina para levar aquele líquido aspergindo ali para limpar as ruas da cidade. Não é que, olha que coisa interessante. Guerreiros, então os militares, eu não sei aí na América, mas no Brasil aqui os militares estão fazendo desinfecção dos aeroportos, da vizinhança ao redor dos hospitais, enfim. Guerreiros que antigamente iam matar, agora estão defendendo a vida. Eu estou muito feliz com tudo isso. Criação de mais leitos e aquisição de mais equipamentos. O nosso SUS aqui do Brasil vai sair muito melhor, porque vamos ter muito mais respiradores depois disso, etc. Mais leitos de UTI. Vamos desenvolver novos tratamentos, novas vacinas, produção de novos conhecimentos que evitarão novas pandemias, porque elas podem acontecer novamente. A gente teve aí antes disso, né, aquelas outras enfermidades provocadas também por coronavírus, tá? Mas teletrabalho, eu estou de teletrabalho, eu não estou indo para o serviço, só uma vez por semana, a gente fez um rodízio do setor, e a gente trabalha, então, quem pode, né, quem o seu emprego permite, pode fazer muita coisa de casa, e aí a gente vai ter o quê? Menos trânsito. Então, no Brasil nós temos engarrafamentos muito grandes, pessoas que levam às vezes 2 horas para chegar no serviço, depois mais 2 horas para voltar. Então quanto tempo está sendo perdido? E menos gastos também, não é? Tem mais tempo livre então para a família, para a espiritualização, para a gente se espiritualizar, estudar bastante a doutrina, né, se fortalecer na fé, para atividade física. Né? Muita gente está fofinho porque não tem conseguido fazer atividade física. Teremos menos acidentes de trânsito. No Brasil morrem 40 mil pessoas por ano. Morrem, fora os grandes acidentes, os sequelados, mutilados que ficam por causa dos acidentes de trânsito. Infelizmente, é uma grande tragédia no Brasil. Menos acidente de trabalho, né, por causa do teletrabalho, menor violência nas ruas. Né? Nós temos no Brasil cerca de 60 mil homicídios, assassinatos por ano. É outro absurdo que a gente tem que combater, temos que resolver. Menos poluição, uma evolução tecnológica que ajuda a gente a fazer as coisas de casa, novos programas e equipamentos. Agora tem programas para a gente fazer reunião virtual, não é? Gratuitos, muito fáceis. Vai ter, parece um encontro depois de vocês aqui. Melhores robôs, mais gente usando as redes sociais. A minha mãezinha está usando bastante, vê os netinhos, tudo pelas redes sociais. A gente dando mais valor aos nossos profissionais de saúde, que estão fazendo um grande sacrifício, valorizando as vacinas, porque tem um movimento na humanidade anti-vacina, que é um problema grave também. Vejam como as vacinas são importantes, né? No passado a gente teve experiências assim. Por quê? Porque ficou no imaginário popular. Porque quando tivemos, por exemplo, a varíola, que matou muita gente, foi desenvolvida a vacina. Só que não tinha geladeira, não tinha esses métodos todos de asepsia que nós temos hoje. E então o que aconteceu? Quando tiravam o anticorpo
para injetar noutra pessoa, às vezes ia com o vírus da sífilis. E aí a pessoa, eu acho que é vírus sífilis, né? Ou então bactéria, não, me perdoem. E aí a pessoa estava vacinada contra a varíola, mas contraía sífilis. Teve um surto de sífilis depois das primeiras vacinas. Então eles tiveram, as pessoas disseram, não vão mais vacinar, porque pega sífilis, pode morrer de sífilis também. E aí teve até revolta da vacina aqui no Brasil. Depois dessa revolta da vacina, tivemos um grande surto, grave mesmo, da chamada influenza. Então é importante a gente conhecer, da influenza ou foi da própria varíola, tá? Acho que foi da varíola, 1900 e pouco. E, então, valorização da nossa pátria. Felizmente o Brasil, a América, tem condições de ajudar. O Brasil pouco, não é? R$600 por mês. Teve gente que não conseguiu receber, mas vamos fazer tudo para receber, né? E para pelo menos garantir o mínimo do mínimo. Problemas evitados, aí, festas e carnavais, tem muito carnaval fora de época aqui no Brasil. Não, o carnaval não foi cancelado. Dizem que muitos vírus se espalharam por conta da aglomeração do carnaval. São Paulo, Rio de Janeiro, não é? Salvador também, mas não tanto. Salvador, Recife tem muito carnaval também, recebe muitos estrangeiros. Fortaleza recebe muitos estrangeiros também. Então, essas festas, essas grandes aglomerações são um problema. E muitas foram canceladas. Quantas festas regadas a álcool, open bar, então que a pessoa pode beber à vontade, de graça, né? Basta pagar um ingresso mais caro. Bares, boates e motéis fechados. Então, os espíritos vampirizadores de álcool, de drogas e de sexo, dos bares, das boates e motéis, estão em um período de desintoxicação agora na quarentena, não tem de quem extrair, pelo menos naqueles locais. Então não traga essas más companhias para sua casa com excesso de bebida, tá? Evite essas coisas. Fumantes parando de fumar também, muito bom, excelente isso. Sacrifícios, uma idosa de 90 anos cedendo um respirador a um jovem e retornando ao mundo espiritual como vitoriosa. Um grande exemplo dessa senhora. Um médico de 98 anos que continua visitando os enfermos, mesmo sabendo dos graves riscos da enfermidade para ele também. O sacrifício do profissional de saúde. E a gente precisa lembrar disso. Fale isso para os médicos que você conhece. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 646, Allan Kardec perguntou: o mérito do bem, ou seja, o valor do bem que se faz, está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? A caridade que você faz é tudo igual? Ou será que tem alguma coisa que diferencia a caridade que as pessoas fazem? Resposta: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do óbolo da viúva pobre, não é? Então vejam como é importante a gente lembrar disso. Então tá aqui com vocês, batendo papo da minha casa, e hoje até tá fresquinho. Estou usando o ventilador ali, mas está fresquinho, né? O bônus hora é desse tamanho, a retribuição é desse tamanho. Por quê? Porque é fácil, não é complicado. Agora, ser mãe pobrezinha, com muitos filhos, ó. Ser mãe de filhos deficientes físicos ou mentais, aí, ó, o bônus hora é incalculável, tá? É muito, muito maior, tá certo? Então, os profissionais estão trabalhando agora nesse período de grave risco para a sua vida. O sacrifício é muito mais abençoado, é uma caridade muito maior do que desse, tá? Sacrifício também nos serviços ditos essenciais, né? Porque, a rigor, todo serviço é essencial para a gente sobreviver. De todos que estão colaborando, então a gente não precisa ir mais para a guerra não, pessoal, como no passado. Se pudermos, fiquemos em casa. A trincheira agora é o sofá. Que maravilha para assistir televisão, séries, né? Não vai ficar assistindo tanta notícia trágica, não. Vai se divertir, boas palestras, tem muita palestra no YouTube, muita coisa maravilhosa nas redes sociais, Facebook. Acompanhe o Facebook do Grupo Fraterno Seara do Bem, né? Tem sempre muitas novidades lá. E o sacrifício de Eurípides Barçanufo na chamada gripe espanhola. Ele desencarna em 1º de novembro de 1918 com apenas 38 anos de idade. Apesar de todos insistirem para ele parar,
ele vai responder, eu não lembro da frase exata, tá? Mas ele vai estar lá trabalhando, atendendo a todos, né? Muita gente retornando ao mundo espiritual. Na cidade de Sacramento também teve um surto. E as pessoas dizem, olha, em benefício dos próprios pobrezinhos, você precisa descansar, você precisa parar um pouco. E eles, em benefício dos pobrezinhos? O que seria deles se eu egoisticamente metesse-me em uma cama? Eu vou utilizar-me deste corpo até quando me seja útil. E aí ele contrai, inclusive, a influenza também, continua trabalhando com muita febre, já a face em tons violáceos, até que então que esse gigante da caridade então é vencido pela enfermidade. E ele já tinha sido preparado, porque São Vicente de Paulo, que era seu mentor espiritual, já havia dito a ele, inclusive, que a sua missão estava terminando e tinha levado ele para umas regiões paradisíacas no mundo espiritual, onde ele iria habitar a partir dali. Dizem até que ele anotou no livrinho, na folhinha do calendário, o dia e a hora que ele retornaria ao mundo maior. E chega como um grande, vitorioso servidor de Jesus, Eurípides Barçanufo. Solidariedade. Pessoas entregando marmitas para pessoas em condições de rua, para os caminhoneiros, né, já que muitos postos e restaurantes estão fechados, hotéis de luxo, hotéis de modo geral, viraram um abrigo para imigrantes em alguns países, para profissionais de saúde, para idosos carentes aqui no Brasil, doações de empresas, de máscaras, de equipamentos, etc. Muita gente fazendo agradecimentos aos profissionais de saúde que merecem sim o nosso reconhecimento, o nosso aplauso. E quais seriam as orientações que a gente poderia trazer para vocês aqui? Bom, a gente indicaria a prudência, né, a cautela, lembrando do que Jesus disse. Jesus disse, sede mansos como as pombas, mas prudentes, cautelosos como as serpentes. Então vejam que a gente não é para ser imprevidente, não, tenho fé, eu sou espírita, eu sou católico, não vai acontecer nada. Acontece, pessoal, com todos nós, não só. Né? Vejam, o próprio Eurípides Barçanufo contraiu, e a gente não vai contrair, a gente é melhor do que ele. Então, calma, não é? Vamos ter essa cautela e a previdência, esse cuidado, essa previdência, esse cuidado maior. Né? Se antecipar para evitar problemas. E podemos fazer muitos auxílios, como doar sangue. Os hospitais estão precisando muito de sangue. Então eles estão fazendo mutirões, vindo até em locais mais próximos, vindo para os condomínios para fazer coleta de sangue, para a pessoa não ter que se deslocar. Ou você vai lá com todos os cuidados, tá? Vai ser muito bom doar sangue agora. Recursos financeiros, muita gente vai nos procurar pedindo dinheiro emprestado. Se a gente puder emprestar sem juros, melhor ainda. Muita gente vai precisar de doações mesmo, porque perdeu o emprego, está completamente sem dinheiro e a gente vai doar. Então vai ser uma oportunidade. Então economizem para poder ajudar os outros, os mais pobres. É o que eu estou tentando fazer aqui. A gente está economizando para quem precisar de ajuda a gente poder socorrer ali, aqui ou ali. Tá? Inclusive os nossos próprios empregados estão em situação difícil também. Preces, podemos e devemos orar pela humanidade e servirá também para todos nós. O culto do Evangelho no Lar, né, que a gente costuma fazer uma vez por semana, faça mais vezes, né? Isso vai ser muito bom para melhorar a psicosfera do planeta. Tá muita gente desesperada, muita gente pensando em cometer o suicídio, muita gente irritada, ansiosa, muita gente deprimida. Então vai ser muito importante a gente fazer o Evangelho no Lar. Se puder fazer com mais frequência, joia. Todo mundo se beneficia. E cada vez que você abrir aquele Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, ou as obras, de modo geral, organizadas por Kardec, você vai ver coisas que você nunca tinha visto antes. Vai ficar surpreso e feliz de estar aprendendo coisas maravilhosas. Obediência às autoridades, então vamos ser obedientes. Jesus era obediente, sim, né, às questões, só era contrário àquilo que ele mostrava a interpretação correta, mas ele não se revoltava, por exemplo, contra os romanos, ele não se revoltou. E será que existe uma vacinação espiritual? Existe, a vacina espiritual já está disponível pelos pensamentos sadios e as nossas orações. Leiam no livro Pensamento e Vida, e também no livro, naquela série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, há várias mensagens sobre a questão do poder do pensamento. Não só o poder do pensamento e
positivo ou não. Mas no livro O Consolador, esse também vocês podem e devem consultar logo, sobre enfermidade, vai falar que uma mente mais sadia, mais evoluída, um homem mais espiritual, né, vai atenuar as dificuldades das enfermidades. Enquanto que, apesar da gente mesmo poder contrair uma doença, se você tem uma mente, ao contrário, atrapalhadinha, com muito pessimismo, com desânimo, com falta de fé, com ódio, com mágoa, aquilo vai agravar o processo de enfermidade. Então, vamos fazer a nossa parte usando a vacina espiritual. Ela é gratuita, está disponível ao alcance de todos, mas a gente precisa tomar. Tem que tomar a vacina todos os dias, várias vezes ao dia, tá bom? Então, cuidado aí com as notícias trágicas, foque também nas coisas positivas, nas ótimas leituras, faça uma atividade física, veja palestras, estudos, música que você goste. Não fique focado só nas TVs, porque como a gente está com mais tempo livre, a gente acaba vendo muitas notícias e as notícias nem sempre são agradáveis. Normalmente os jornais, os telejornais também, eles focam no que vende. O que vende, infelizmente, é o medo, é a tragédia. No livro Nosso Lar, a gente aprende quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada aqui na Terra, os espíritos superiores lá se reúnem, o governador manda fazer uma grande reunião e as pessoas ali são esclarecidas para combater o medo, combater o pavor, o terror. E a gente aprende com os mentores de André Luiz que um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos esse assunto. Então vamos estudar mais sobre o medo, que é um instinto de conservação, ele é útil, mas ele em excesso faz muito mal para a gente. Esse momento de ansiedade, de não dormir direito, de muita tristeza, tudo isso abala o nosso sistema imunológico. É o sistema psico, neuro e imunológico, não é? A gente tem que ter a consciência disso também e saber que a nossa mente sã, corpo são, como ensinava Juvenal, um poeta, ele é poeta, um poeta romano, tá? E promovamos o quê? Promovamos a paz entre os nossos irmãos, nos nossos grupos de redes sociais, da família, a serenidade, a solidariedade, a espiritualização, o consolo e o esclarecimento. Então a doutrina espírita tem tudo isso aí para nos oferecer e a gente pode e deve utilizá-la para esclarecer e ajudar todos os nossos familiares e os nossos amigos também. O nosso irmão Newton Souza, ele é um médium lá de Fortaleza, muito querido, muito dedicado, né? Faz também esse trabalho de cartas consoladoras, entre outros médiuns aqui no Brasil. O Guilherme Velho já esteve levando ele lá para a Inglaterra, para a Europa, eu não sei se ele esteve na América, tá? E ele vai dizer o seguinte, ele vai conversar com a irmã Rosália, que é a sua mentora, e ela vai dizer que atualmente vivemos em uma época de testemunho, de aferição de valores, uma época de perguntarmos agora, o que é o mais importante? Agora, o que é realmente essencial? O que é a essência da vida? Será que é só dinheiro, trabalho, preocupação? Ou será que tem outros valores que a gente está deixando de lado? O que é mais importante? Pensemos nisso. E a gente vai sugerir aqui algumas palestras para esse período também, tá? Tem uma palestra maravilhosa do Simão P. de Lima, foi uma live chamada Testemunhos e Provações, vocês encontram no YouTube, em vários canais da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da Web Rádio Fraternidade. Aliás, mandar um abraço para todos esses amigos queridos. E da nossa autoria, a gente tem essa palestra de hoje, Pandemias na Visão Espírita, os Flagelos Destruidores. Gravamos ontem uma sobre ansiedade e pânico em tempos de pandemia, inclusive eu vou regravar agora esses dias, tá certo? Então, mas vocês encontram já no YouTube essa. Fiz também uma live sobre perda de pessoas amadas em tempos de pandemia. Não está no meu Instagram não, mas eu vou publicar no YouTube, tá certo? Já tá pronta. E vou gravar palestras sobre dificuldades financeiras em tempos de pandemia, mas tem palestras minhas já sobre dificuldades financeiras, desapego, materialismo, a verdadeira riqueza, vocês encontram já no YouTube.
Família e Espiritismo, A Paz em Família, Casamento, Divórcio e Traições, de 2019, lá em São Paulo. É uma das melhores versões da palestra sobre paz em família. A gente vai gravar uma também sobre dificuldade da convivência em tempos de pandemia. Tem uma playlist, ou seja, é uma série de palestras. Você procurando Depressão e Alegria de Ver, você vai encontrar uma playlist. Ela aparece diferente, assim, tem uma listinha com os números. Então aparece lá várias palestras, as melhores palestras sobre esse assunto, Depressão e Alegria de Ver, para você estudar, repassar para seus amigos. Lá fala sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, obsessão espiritual, né, e a sua terapêutica. Fala também sobre dificuldades financeiras. Tem lá a palestra de Jesus, o maior psicólogo do mundo. Tem sobre suicídio, encontrando uma razão para viver. Várias palestras interessantes, tá certo? Depressão e mediunidade. E também tem uma palestra sobre Apocalipse e Transição Planetária, na visão espírita. Vocês também podem encontrar. Por que sofremos? O Cristo Consolador também vai trazer alguns esclarecimentos. Apocalipse, Mundos de Regeneração, uma palestra sobre mundo de regeneração. E motivos para não desistir da vida na transição planetária, que fala sobre suicídio. Nesta a gente faz um alerta para assim, a pessoa desistir completamente de tirar a própria vida. Pegamos os relatos espirituais todos que a gente tem na literatura espírita, os principais, e fazemos uma análise bem chamativa, tá? Depois você procura lá motivos para não desistir da vida na transição planetária, suicídio. Deixar aqui um aviso, uma notícia excelente, é que o filme do Divaldo está disponível em várias mídias. Um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, pessoal. Não é só o melhor filme espírita, melhor filme que eu já assisti na vida, porque filme para mim não é só efeito especial, trilha sonora, que aliás tudo foi muito bem feito lá. Mas é mensagens, é o conteúdo, são belíssimas lições de alegria, de contentamento, de esperança para a humanidade, né? Muito divertido, tem hora que você chora, tem hora que você ri a maior parte do tempo, é muito legal, vocês vão adorar o filme, produzido pela Estação Luz Filmes, né? Já está desde 15 de abril, está disponível nas plataformas aí que você pode comprar ou alugar. Um excelente programa para quarentena, tá? Está disponível no iTunes, então lá o pessoal da Apple pode assistir por lá, comprar por lá, no Google Play, no Now, na Sky, Vivo, Telefônica, Oi, aqui no Brasil, não é? Nos Estados Unidos vocês procuram pelo iTunes ou então pela Google Play, a Play Store lá da Google, para quem tem celular Android. Aí você assiste no tablet, no computador, na Smart TV, você pode assistir, tá joia? Aí você adquire ou aluga. Se você adquirir é muito melhor, porque você pode assistir várias vezes, quando chegar algum familiar, você coloca o filme para assistir, o filme é maravilhoso, você não vai cansar. Eu já assisti 2 vezes e adorei. Já comprei para ter aqui também, para sempre alguém chegar, a gente poder assistir e fazer um bate-papo muito legal, traz muita esperança no mundo melhor. Vamos ver que filme maravilhoso, tá certo? E lembrar que pirataria não é legal nem moral. Tem algumas pessoas que, eu sei que com o melhor das intenções, está subindo um vídeo do filme pirata para as redes sociais. Não façam isso, porque a Disney tem os direitos autorais. Não está só os direitos autorais da Estação Luz, da Luz Filmes. Então a Disney pode processar judicialmente. Então evite fazer isso, não é? Vamos estimular a Luz Filmes, a gente adquirindo, a ter ela e outras produtoras e distribuidoras para fazer mais filmes espíritas. A gente tem tão poucos. Fazer mais e de melhor qualidade cada vez mais. Se a gente tiver uma boa repercussão, uma boa renda nas plataformas aí virtuais, tem chance do filme ir para a TV aberta. Mas se tiver no YouTube, não vai para a TV aberta, né? Imagine passar nas grandes cadeias de televisão aqui no Brasil, esse filme maravilhoso, cheio de fenômenos mediúnicos, você vai muito divertido, muito instrutivo, consolador, maravilhoso filme. E a gente não pode fazer caridade com recursos alheios, né, pessoal? Se a gente quer, não, eu quero exibir para todo mundo ver, aí você chega lá na Disney, quanto são os direitos autorais aqui? Quanto custa? Ah, sei lá, 100 mil reais. Pois eu pago aqui 100 mil reais e eu vou colocar no YouTube de graça. Aí pronto, aí você faz caridade. Mas não pode fazer caridade com um recurso que não é nosso, os direitos autorais não nos pertencem. Então, se possível, claro, adquira, divulgue. Se você não tem condições de comprar ou de alugar, assista na casa de um amigo, fale com alguém que tem, que vale muito a pena assistir a obra Divaldo, o Mensageiro da Paz. E para a gente encerrar, um poema
Eu gosto muito de arte espírita, então nada melhor que um poema espírita de Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Cartilha da Natureza, da editora da Federação Espírita Brasileira, que é bem falando desse tempo também, tá? Só que ele fala mais sobre tempestade. A tempestade. Quando o ar é sufocante, quando a sombra tudo invade, eis que chegam de repente os carros da tempestade. Trovões, coriscos, estalos, granizos, treva, aspereza, são convulsões dolorosas das forças da natureza. Velhas copas opulentas, antigas frondes em festa, tombam gritando assustadas na escuridão da floresta. Os furacões implacáveis matam flores, levam ninhos, a corrente do aguaceiro muda a face dos caminhos. Mas no dia que sucede, as sombras da convulsão, a terra é limpa e tranquila, na paz da vegetação. O céu é claro azulado, o dia é de linda cor. Tudo chama novamente a nova expressão de amor. Quem não teve em sua vida a tempestade também, depois de tudo arrasado, floresceu de novo o bem. Aflições e desencanto, renovação de ideais, desilusões dolorosas, desabamentos fatais. Deus, porém, jamais esquece de atender e renovar. Apenas pede aos seus filhos a energia de esperar. Caso venha a tempestade, guarda a força calma e sã. Deus é Pai, ora e confia, a vida volta amanhã. Então, meus amigos, lembrem que tudo passa, isto também passará. E a gente encerra então com o poema A Tempestade, de Casimiro Cunha, por Chico Xavier, livro Cartilha da Natureza, da Federação Espírita Brasileira. Aqui estão as nossas redes sociais, se você quiser acompanhar. Né? É Nazareno Feitosa, é o nome do canal no YouTube. Deve mudar de nome em breve, tá? E o site é nazarenofeitosa.com.br, o Facebook tem uma página Nazareno Feitosa Expositor Espírita e tem uma loja virtual para quem tiver interesse em adquirir os CDs, DVDs e pendrives de palestras que a gente tem também. Ajuda a renda, ajuda a gente está montando toda uma anteparozinho de divulgação melhor, trocar filmadora, comprar o equipamento que precisa, iluminação, programas de edição, etc., de transmissão para várias redes sociais. Enfim, se você quiser ajudar, tem a loja virtual ou você pode se tornar membro do nosso canal no YouTube. Tem lá a opção de inscrever-se para você acompanhar gratuitamente. Todos os vídeos vão estar abertos ao público, mas se você quiser ser membro, você ajuda a gente também a manter o canal e fazer uma divulgação muito mais ampla. Lá tem todas as informações que você precisa. Tem uma página também desse projeto chamado Projeto de Divulgação Espírita Chico Xavier. A gente conta então com vocês, aqueles que puderem participar. Um grande abraço, passamos agora então para as perguntas. A gente vai encerrar essa transmissão e vai iniciar uma nova com as perguntas e respostas de vocês, tá certo? Eu vou estar disponível para as perguntas, mas só perguntas fáceis. As perguntas difíceis passam para a Débora, que ela vai responder, e os trabalhadores lá do Grupo Fraterno Seara do Bem. Um grande abraço a todos, fiquemos com Deus, saúde e paz.